O histórico supera 8,5 bilhões de reais. Um valor expressivo, sempre que eu falo, eu tenho cuidado de trazer algumas ponderações para que a população possa compreender. Esse é um acervo histórico, né, que vem sendo acumulado há décadas. Então, não significa necessariamente um crédito plenamente recuperável. Desses 8,5 bilhões, a gente tem aí um valor superior a 6 bilhões de créditos que já estão inscritos há mais de 5 anos. Então, tem uma perspectiva de recuperabilidade muito baixa. Essa não é uma realidade aqui do Rio Grande do Norte, e sim uma realidade da dívida ativa como um todo, de todos os estados, também da Fazenda Nacional, que a gente tem, em relação ao estoque, uma perspectiva de recuperação bem inferior. A média nacional ela varia aí entre 0,39% e 1% do estoque todo. Então, se a gente considerar esse acervo de 8,5 bilhões, nossa perspectiva de recuperação efetiva ela vai ser num número bem inferior. Claro, a Procuradoria hoje está trabalhando para incrementar, já tem conseguido bons números em 2019 e a gente quer avançar nisso cada vez mais. Essa dívida é referente aos pequenos, médios e grandes devedores do Estado. A gente tem esse número em porcentagem? Quantos por cento é referente aos grandes devedores, aos médios e aos pequenos? Isso. Essa dívida ela engloba tudo, pequenos, médios, grandes devedores, débitos, desde débitos tributários de ICMS, PVA e TCD, até multas ambientais, multas do PROCON. Então, assim, a gama ela é muito diversificada. Infelizmente, a gente não tem essa segmentação percentual, porque também é um outro desafio que a gente tem a necessidade de avançar com tecnologia para a dívida ativa, para a gente poder fazer essa classificação de modo mais preciso. Naturalmente, a gente tem levantamentos feitos que a gente tenta estimar e identificar o perfil dos nossos devedores e a gente consegue identificar que temos hoje, do acervo da dívida, um percentual muito alto, um valor muito alto da dívida, ele está concentrado em poucos devedores, né, que seriam aí os grandes devedores, mas também muitos desses devedores já devedores históricos, que a perspectiva de recuperação também já não é tão positiva. Então, o que a gente pretende, o planejamento de médio e longo prazo que a Procuradoria tem hoje, é de fazer essa segmentação, avançar nisso, para a gente ter isso muito bem classificado, e aí a gente direcionar e racionalizar a nossa atuação. Para os grandes devedores, o tratamento que é preciso ser dado, enfrentamento judicial, medidas realmente mais duras de constituição patrimonial, de busca por redirecionamento das execuções, que muitas vezes grandes grupos utilizam, infelizmente é uma realidade que a gente tem de fraude estruturada, uso de laranja. Então, assim, esse é um desafio que precisa necessariamente seguir ali na linha judicial, com o uso de um núcleo de inteligência, então a gente vai avançar também nisso e temos avançado. A outra vertente da dívida é justamente essa gama aí de pequenos, médios devedores que muitas vezes sequer estão cientes que foram inscritos na dívida ativa por pequenos débitos, IPVA, multas, custas. E aí, para esse, a gente quer fazer um trabalho diferenciado que seja mais racional. Não necessariamente mover a máquina do Poder Judiciário através da execução fiscal. Porque é caro isso. É caro, custa dinheiro, custa tempo e não é efetivo, infelizmente. Então, a nossa ideia é migrar para esse grupo de devedores o nosso foco de atuação, direcionar uma linha aí de cobrança administrativa, e é para isso que a gente trouxe agora o Banco do Brasil como parceiro para modernizar e incrementar essa efetividade. Por mês, já se tem esse cálculo de quanto o Estado deixa de receber desses devedores? A gente tem um número inverso, no caso. A gente tem uma média de arrecadação nos últimos 5 anos, esse número é interessante, a gente tem uma média de arrecadação em torno de 26 milhões por ano com a dívida ativa. Né? Considerando o estoque, você vê que é um percentual baixo, estava nessa média de 0,39%. Agora, em 2019, com essa intensificação dessa migração para a cobrança administrativa, a gente está em outubro e já conseguiu arrecadar mais de 33 milhões. Então, a gente está subindo esse percentual, esse índice de recuperação, e a nossa perspectiva é encerrar o ano de 2019 tendo ultrapassado a barreira dos 40 milhões de arrecadação. Né? Para isso, a gente vai diversificando a nossa atividade e, sem dúvida, conseguiremos bons resultados. Estamos conversando com o procurador-chefe da dívida ativa do Estado, Renan Maia. Procurador, a gente sabe que o Estado está em crise e o pagamento dessa dívida ativa, ou pelo menos parte dela, como o senhor falou, seria uma das saídas para melhorar a situação atual. Mas qual a expectativa de recuperação? Existe uma expectativa para isso, em números? Veja, temos duas perspectivas que eu vou tentar separar. Em relação ao estoque da dívida como um todo, a gente pretende, como eu disse agora há pouco, em 2019 arrecadar mais de 40 milhões. Nós estamos conseguindo esses bons resultados, é claro que ainda não é o suficiente para sozinho a dívida ativa ajudar o Estado e tirar o Estado da crise que hoje ele se encontra. Mas é mais um fator
de ajuda, né? E aí muito na ideia do que tem pautado a atuação hoje do governo no sentido de juntar esforços, reunir esforços onde se puder, vai haver trabalho para tentar incrementar essa arrecadação, esse ganho de receita, enfim, de recursos para poder enfrentar a crise financeira que nos assola. Então, com a dívida em 2019 mais de 40 milhões, especificamente com esse trabalho do Banco do Brasil, que vai fazer esse acionamento de devedores por SMS, por e-mail, a gente pretende aí uma arrecadação na casa dos 14 milhões, mas aí vai ser nesse primeiro ano de contrato, como o contrato está iniciando agora, já no curso do ano, a gente vai ter esse número aí para os próximos 12 meses. Queria que o senhor falasse agora sobre a importância desse processo de modernização. Perfeito. A gente tem uma dificuldade muito grande na dívida ativa de acionamento de devedores. Muitas vezes a base de dados já está desatualizada, endereços, muitas vezes a base de dados não tem informação sobre telefone, quase nunca tem informação sobre contatos eletrônicos, como e-mail. Essas empresas já estão negativadas? Outro ponto importante, a gente não fazia ainda a negativação nesses cadastros de inadimplência, Serasa, SPC, enfim, que é popularmente conhecido como uma forma de compelir o devedor a regularizar a sua situação. A Procuradoria fez esse trabalho lá em 2012 e aí, por razões diversas, se interrompeu esse trabalho de negativação que a gente está retomando agora. Então, voltaremos a negativar os devedores inscritos em dívida nos cadastros de inadimplência, o que vai ser mais uma medida importantíssima. A gente está confiante que essa medida também nos ajude a incrementar essa recuperação. Tudo isso na parceria com o Banco do Brasil, que num contrato só vai gerir essas atividades, tanto a negativação quanto o acionamento e a higienização da base de dados. Como o banco ele tem esse know-how, essa expertise e tem uma base de dados muito rica, até pela capilaridade atualizada que o banco tem, então o banco vai higienizar nossa base e aí vai fazer também esse trabalho de acionamento, de localizar o devedor, atualizar o endereço e acionar por SMS, por via postal, pelos correios, por e-mail, por telefone, enfim, até uma central de call center automatizada, aquele robô que liga, que volta e torna a ligar. A gente espera com isso ter uma efetividade muito grande, porque o banco tem esse know-how, né? Então o banco vai estar em parceria, sob coordenação da Procuradoria, mas ele vai trazer essas ferramentas para essa atividade de cobrança da dívida ativa. E esse processo de modernização já começou ou tem prazo? Isso. Hoje, especificamente, começou por parte do banco essa atividade de cobrança através desse central multivias, né? SMS, e-mail, telefone, e a atividade de negativação a gente vai iniciar a partir de dezembro. O primeiro lote de negativação vai ser enviado em dezembro. Por uma questão contratual, só vai poder ser enviado realmente no mês de dezembro, mas já está próximo e aí depois vai virar rotina. Então, a perspectiva para o próximo ano, a partir de dezembro, é que a negativação seja uma rotina. Hoje a gente já faz uma espécie, que também funciona como uma negativação, que é o protesto cartorário. Enviamos alguns débitos para protesto nos cartórios, que surte o mesmo efeito de restringir o crédito no mercado, né? A gente faz esse protesto. Agora, o protesto ele tem um número um pouco reduzido. A gente trabalha em parceria com a ANOREG, que é a Associação dos Cartórios. A gente faz essa remessa eletronicamente de uma gama um pouquinho reduzida desses créditos, mas já está fazendo. E em dezembro a gente vai alargar isso com a negativação nesses outros cadastros, como Serasa, SPC e afins. Estamos conversando com o procurador-chefe da dívida ativa do Estado, Renan Maia. Procurador, os devedores vão receber algum comunicado? Isso. A ideia é que recebam comunicados pelos Correios, né, informando a natureza da dívida, a origem da dívida. E aí a central de atendimentos do Banco do Brasil ela foi interligada, digamos assim, com o sistema da dívida ativa para que o banco tenha as informações e possa prestar os esclarecimentos aos contribuintes. Então, fora a notificação pela via postal ou até mesmo por e-mail, por telefone, o contribuinte vai ter condições de, no atendimento nesse call center, buscar informações. E ainda assim, se eventualmente o atendimento com o banco diretamente não for suficiente para esclarecer as dúvidas do contribuinte, a gente tem uma central de atendimentos disponível, funcionando diariamente lá em Candelária, na Avenida Militão Chaves, número 1807, e lá os nossos servidores estão treinados para prestar todo tipo de esclarecimento e facilitar, agilizar as negociações para os contribuintes que queiram regularizar sua situação fiscal. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no Jornal do Meio-Dia do procurador-chefe da dívida ativa do Rio Grande do Norte, Renan Maia. Procurador, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade e eu desejo uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.